Em meio ao rio Amazonas e bem perto de Macapá, está localizada uma ilha cheia de mistérios. A Ilha de Santana. Um pedaço de floresta e várzea cercado pelas águas, onde comunidades ribeirinhas vivem há gerações. E escondidos na mata, gigantes que guardam segredos. As samaúmas, árvores sagradas que podem ultrapassar 70 metros de altura, chamadas pelos moradores de Mãe da Floresta. Essa raiz aqui, então, olha só. A gente está chegando já do outro lado da ilha, que já é a divisa com o Pará, né? Olha, cara, tá atolando até o joelho quase. Olha o tamanho dessa árvore, gente. É camarão aqui do rio Amazonas? É isso. Pirapitinga. Isso aqui tudo é açaí, ó. Açaizeiro. Em todos os lugares que a gente passa por aqui, a gente vê esses sacos cheios de açaí que já foi batido, né? Fala, galera, cheguei aqui. Bem-vindos a Santana, Amapá. Hoje eu cheguei aqui nessa cidade que não é muito longe de Macapá, da capital. Foi apenas 30 minutos de carro. Eu peguei um Uber para cá e me custou apenas R$30. E essa não é uma cidade muito grande, tem apenas 100 e poucos mil habitantes. Mas a razão que eu vim para cá é porque existe uma ilha bem na frente aqui da cidade, porque a cidade fica na beira do rio Amazonas. E essa ilha se chama Ilha de Santana. É a ilha que eu quero visitar, mas pelo jeito eu vou só amanhã. Hoje eu vou andar aqui pela cidade e também procurar um barco que me leve para lá. Eu acho que aqui eu tô chegando no porto de Santana. Então, aqui nesse porto de Santana é um porto enorme, cara. Aqui você consegue pegar barcos para Santarém, para Belém, para vários lugares aqui do Rio Amazonas. Olha o tamanho desse barco. Isso aqui tá me dando muitas lembranças. Muitas mesmo, da época que eu fiz a viagem pelo Rio Amazonas desde o Peru. Isso já faz 2 anos, eu acho, cara. O tempo passa, né? Por isso que a gente tem que aproveitar o agora, né, cara? Porque tudo vai ficando para trás. E lá do outro lado do rio, ó, ela é uma ilha, na verdade, que é a Ilha de Santana, que é onde eu quero ir. Olha quantos peixes aqui, cara. Qual que é esse peixe aqui? Pirapitinga. Pirapitinga. Isso aqui é dourada. Ah, esse que é dourado. Eu comi ontem. Aqui no filhote. Ah, esse que é o filhote. Esse peixe é bom, hein? Comi ele ontem frito. Ah, esse é dourado. Parece com o filhote dourado. Valeu. O lugar para ter peixe aqui, hein, cara? Nossa, lógico, estamos na beira do Rio Amazonas, né? E só peixe bom, cara. Aí, ó. Camarão, ó. Olha quanto camarão, cara. Pá. É camarão aqui do Rio Amazonas? É isso. Olha só. Camarão de água doce. Água doce. É incrível como uma cidade como essa, tipo, gira em torno, né, do comércio, da pesca, né, cara? Muito peixe, muito camarão. Imagine quantos desses peixes e camarões são exportados, né, para a região ou até para longe.
E aqui eu tô entrando num beco, cara. Vou explorar aqui esses lugares. Boa tarde, cara. Essa passarela, na verdade, isso aqui, embaixo disso aqui é água. Ou pelo menos certos momentos do dia, isso aqui, o rio sobe, ó. Isso aqui tudo alaga. Ou seja, essas casas são todas suspensas, né? Um bairro inteiro suspenso, né? Praticamente vivendo em cima do rio Amazonas. Olha só. Interessante que é tudo colorido, fica legal. Boa tarde, bom dia. E o pessoal vive assim, ó. Olha que legal esse bairro, cara. Isso aqui é o quê? Isso aqui deve ser a igreja. Infelizmente tem muito lixo por aqui também, né? A galera joga lixo nas valas. Aí tem um caramelo aqui. Interessante esse bairro, cara. E olha esses gatinhos. São três gatos aqui. Não, estão mais, ó. São vários. Olha só. Oi! Olha só. Aqui a gente consegue ver, ó, como que são construídas as casas. Elas são suspensas, né? Porque provavelmente o rio deve subir em certas épocas do ano. Agora é a época da seca, não está chovendo muito. Então deve ser uma boa época para poder construir, né? Ó, bom dia. Bom dia. As casas são suspensas porque o rio sobe, né? A maré, quando dá lançante, sobe. Ah, entendi. Mais no inverno, na época das chuvas, né? Mês de maio. Mês de maio. Entendi. Tem um pouco também, mas tu vai querer um pouco? E eu descobri esse bairro andando, eu nem sabia, cara, que existia esse bairro todo suspenso, né? Muito interessante isso aqui. E é legal que eles pintam tudo colorido. Muito legal. E ali eu passei uma mulher vendendo açaí. Ela tava triturando açaí ali mesmo. Acabei encontrando o Diego ali em Santana e ele tá me guiando aqui pela ilha, a ilha de Santana. A gente pegou um barquinho, apenas 5 minutos para atravessar o rio. É interessante que ele estava me falando que aqui é mais antigo ainda do que a cidade de Santana, né? Tudo começou aqui. Tinha um porto aqui que pegava a castanha de várias regiões e ficava aqui. Aí essa castanha vinha para cá, aí vinha um navio para levar para os Estados Unidos. Essa castanha. Logo aqui, direto aqui, tem a casa que era do americano, né?
Aqui tinha uma serraria grande, aqui era campo de futebol. Essas casas aqui, né? Com o tempo foi desativado, fizeram casas. Ó. Aqui tinha serraria. Isso aqui é o açaí. A empresa deixa esse saco aqui, que é o caroço de açaí. Já batido, né? Tem a batideira ali, ó. Aqui, ó, batideira. Então, desse jeito que tá aqui, Ele entra lá e sai desse jeito. Ah, Aqui tá. ele já foi tirado a polpa dele. Entendi. Ele é uma despopadeira de açaí, a batideira de açaí. Ah, tá. E ele serve, esse caroço aqui, esse caroço serve para fazer móveis, ele serve para fazer café, não estando nesse estado, né, exposto, né? Mas ele tirado na hora, o pessoal faz café dele. Ah, então isso aqui já é o que joga fora. Esse daqui vai servir para lavouras, para fazer estrumos, Então, e serve também para fazer móveis. Muito açaí. E aqui na frente temos a escola. Escola Oswaldina. Escola Oswaldina. Bom. Em todos os lugares que a gente passa por aqui, a gente vê esses sacos cheios de açaí que já foi batido, né? Isso aqui é o que resta. Mercadinho aqui. E a vida corre normal aqui nessa ilha, nessa pequena ilha. Com cerca de 4.000 habitantes, a ilha de Santana estende-se por 2.000 hectares entre terra firme e várzea, onde o rio sobe e desce com as marés, moldando um ecossistema único. É nessa floresta alagada que vivem as samaúmas, verdadeiras gigantes da Amazônia, testemunhas silenciosas de séculos de história. Caminhamos até o outro lado da ilha para encontrá-las, entre igarapés e o som constante da mata. Isso aqui tudo é açaí, ó. Açaizeiro. Muda de cor? Não, ela fecha sozinha. É uma proteção. Então, caminhamos por mais ou menos uns 40 minutos por essa estrada de terra e a gente parou aqui no Refúgio dos Pereira, essa casa maravilhosa no meio da natureza aqui. Acabei de tomar um chopp, não é cerveja, chopp é o nome de geladinho aqui, né? Ou chup-chup, sei lá como, cada estado tem seu nome, né? E aqui eles chamam de chopp, que é, tomei esse chopp de açaí. Aqui também eu vou encher minha garrafinha de água antes de a gente começar a fazer a trilha. Olha a largura dessa árvore, gente. Agora vamos começar aqui a nossa trilha, né? A gente tá chegando já do outro lado da ilha, que já é a divisa com o Pará, né? Ficou meio doido, aí foi embora. A gente tá cruzando essa plataforma de madeira aqui. Se vê muito dessas plataformas de madeira por aqui, porque o rio sobe, né, cara? O rio sobe e aí forma várias regiões alagadas. Olha o tamanho dessa árvore, gente.
Fizeram até uma plataforma ao redor dela, né? Pra galera poder visitar ela, né? Caramba, velho. Ah, olha só essa raiz. Impressionante. Essa região aqui fica toda alagada, né? Fica. Até peixe. Olha só, várias cabaninhas pra cá. E todas, como vocês podem ver, suspensas. Casa Amazônia. Porque é o estilo de casa da Amazônia, né? Região, casa de Ribeirinho. Aquela casa de ribeirinho, né? Que fica suspensa. Esse é o Nildo, ó. Ele é aqui da ilha. E aqui, ó, repleto de açaizeiros, ó. Só açaí. Muito açaí. O açaí já tá ficando pretinho, ó. Já tá quase bom. Não deu pra conseguir uma faqueira, sabe? E já estamos chegando bem próximo do outro lado da ilha, né? A gente atravessou toda a ilha andando, cara. Foi mais ou menos uns 40 minutos, ou um pouco mais talvez. 5 quilômetros de caminhada foi. E aqui já consigo ver novamente o rio Amazonas. E olha essa árvore, gente. A raiz dela está toda exposta. Como vocês podem ver, que isso aqui já foi um manguezal, né? E essa terra aqui, na verdade, é uma argila, né? E olha só essa raiz que impressionante. A árvore está viva ainda, né? E olha só que interessante, gente. Isso aqui é uma... Para chegar aqui no rio, ó. Isso aqui é argila pura, ó. Olha só. Difícil o negócio, hein? Olha. É o jeito para conseguir chegar no rio aqui, ó. Afunda mesmo, ó. Não vou nem chegar mais perto, porque senão eu vou encalhar aqui. Olha só o tamanho das pegadas que eu deixei. Olha, cara, tá atolando até o joelho quase.
Fui abençoado pelo Rio Amazonas agora. Batizado, né? E aqui temos um pequeno igarapé. E olha só que interessante essa vegetação. Isso aqui se chama malbeira. Parece que cresce na água, né? Serve pra dar pra porco. Ah, é? Ribeirinho dá pra porco. Eles dão pra porco comer? É. Ribeirinho? Ali a estrutura lá. Ele tá me falando que lá atrás é a estrutura de um hotel que tinha antigamente, na década de 80, 90. E essa área aqui, né, era bem turística, né? E agora tá bem vazio, abandonado. O pessoal chegava de barco desse lado da ilha. Aqui tinha o trapiche, ó. Bem ali tinha o trapiche e o pessoal chegava desse lado da ilha e era bem turístico aqui. E a estrutura toda ainda funcionava. Até 2006? Até 2006 o restaurante do hotel ainda funcionava. Aham. Os hotéis já estavam desativados, né? Os locais aqui da ilha. Uhum. Funcionava lá, né? Tinha um restaurante. Aí era um restaurante, o pessoal vinha comer. Olha o tamanho. E como que é para você viver num lugar assim, tipo, tá presente numa natureza dessa todo dia, cara? Para mim é satisfatório, né? A gente ter o contato diretamente com a natureza, né? Porque a sociedade em si, né? Mais mora nas áreas urbanas, né? E as áreas urbanas congestionadas, né? Fluxo de carro, zoada. Tu não tem opção, né? Às vezes tu tá no canto isolado desse assim, tu quer uma paz, tu consegue. Tu não vê zoada de carro, tu não vê zoada de música, de vizinho, de nada, não tem nada para te atrapalhar, né? O lugar desse aqui é excelente para tu botar até teus juízos em dias, né? Ficar conectado com a natureza, né? Tranquilidade, né, Tranquilidade, paz. Até o ar é mais saudável, né? Sim, eu sinto. O ar mais saudável, né? O clima bem legal, né? Mas tem gente que já gosta da bagunça. Para quem não gosta, né? Aqui é o lugar ideal, né? Para morar, né? É menos perigoso, né? Menos problemático, né? Menos pessoas para estar em contato também, né? Ó, ali é tudo açaí, cara, olha só. E tá cheio mesmo, eles estão muito carregados de açaí. E esse cachorro aí é o guardião, ó. E assim tem várias casinhas, ó, do povoado que vive aqui, né? Tipo assim, eu entendo porque que a comida típica aqui do Amapá
é o açaí e o peixe, né? São as duas comidas mais abundantes nessa região, sem dúvida, né? Peixe, muito peixe e muito açaí. E agora já caminhamos de volta aqui para a vila da Ilha de Santana. Essa vila se chama Beira Rio. Me falou que aqui é o posto de gasolina, cara. A galera chega e tem as garrafas de gasolina e daí enche assim manualmente mesmo. E aqui estamos de volta no centrinho aqui da vila. Ali atrás de mim está a igreja. Tem uma estátua aqui, bem grande, ó. E tudo isso na frente, bem na frente do rio aqui, ó. Ao deixar a ilha para trás, eu sabia que ainda não tinha visto a maior das Samaúmas de Santana. Aquela ideia não me deixava em paz. Não dava para ir embora sem encontrá-la. Por isso, no dia seguinte, eu voltei. Dessa vez, contei com a ajuda da Amapá Eco Camping, que conhecia os caminhos da mata como poucos, para finalmente chegar até essa árvore gigante. Isso aqui era um balneário, era conhecido como Recanto da Aldeia, né? As pessoas vinham aos finais de semana para cá, eles alugavam
junto com essas pessoas que são os catraeiros, né? Pagavam um determinado valor e eles vinham para cá, passavam o dia inteiro. Aí eles pagavam o valor do aluguel para eles, de uma diária, e mais o almoço deles. Por que eles tinham que pagar o almoço? Porque aqui era um local que eles vendiam todos os tipos de alimentos. Se você viesse de manhã, já tinha o café da manhã para ser vendido aí. No almoço eles vendiam carne, peixe, frango, assado, frito. Tinham todos os tipos de bebida alcoólica, das alcoólicas cerveja, cachaça, uísque, vendiam-se água, refrigerante. Então, quando você viesse para cá, você não poderia trazer nenhum tipo de alimento, porque aqui eles vendiam salgadinho para criança, biscoito, tudo isso tinha aqui. E aí, quando você vinha para cá, você tinha um aparato que permitia que você ficasse praticamente o dia todo. A maioria das pessoas vinham para cá por volta das 10, 11 horas da manhã, almoçava e passava o dia inteiro se divertindo. Nessa área aqui mais em cima, funcionava uma estrutura que era o pessoal que gosta de um vôlei de areia, né, um vôlei de praia e tudo mais. E mais lá para cima tinha um campo de futebol que também era aquele futebol na areia. Tinha toda essa estrutura receptiva aqui. Só que depois da pandemia, o dono também adoeceu e tudo mais, aí não puderam dar continuidade nesse empreendimento. E hoje eu decidi voltar aqui para Ilha de Santana, porque eu descobri que tem um tour para cá, né? Eu conheci a empresa que se chama Amapá Eco Camping, e aí eu decidi fazer um tour aqui para a ilha com eles, porque aí eu posso saber mais informações, porque eles explicam, né, sobre a história desse lugar, e fazer uma trilha, que é a trilha das Sumaúmas gigantes. Eu não tinha feito ainda, e vamos lá, né? Vamos ver onde que eles vão nos levar aqui. E aí o tour deles começou dando a volta na ilha de barco. A gente veio para o outro lado da ilha. E esse passeio foi muito interessante, demorou a meia hora mais ou menos, 40 minutos. Esse passeio foi interessante porque a gente viu várias comunidades ribeirinhas, né, pelas margens do rio, vários pescadores. Deu para ver como que é a vida cotidiana desse povo, né? E começou a chover, cara, muita chuva mesmo. A gente começou a fazer a trilha aqui, que vai me levar para a parte que eu não tinha conhecido ainda, que é a trilha da Samaúma, que eu vou chegar na maior Samaúma da ilha, cara. Nessa trilha aqui, essa trilha vai nos levar até a maior da ilha. Escada de Jabuti, por causa dessa semelhança, né? Ficou em vários lugares, mas não sabia. Tá? O nome dele é Escada de Jabuti. Já teve vezes de eu falar assim, não, é porque o jabuti sobe aqui, a pessoa, é mesmo? Tá? Ele não é simplesmente só algo que cresce na mata, ele também pode ser utilizado, né? Algumas pessoas falam, né, que ele é utilizado de uma forma medicinal. Tem algumas pessoas que têm aqueles problemas de bactérias no estômago, como ameba. Eles fazem um tipo de medicamento, um tipo de chá. Aquela árvore taperebá? É. Aquela mais grossa ali? É. Quando está no período da fruta, o cheiro dela é muito agradável. Uau, olha o tamanho dessa árvore, cara. Aí essa aqui é a nossa Samaúma. Essa aqui é a rainha das Samaúmas. É.
Eles falam que ela é a protetora da floresta, alguns grupos indígenas, porque durante o período de inverno ela acumula bastante líquido dentro dela, bastante água. E durante o verão ela vai liberando essa água e todas as outras árvores vão se alimentando dessa água que ela vai lançando por baixo. Uhum. Então ela ajuda as outras árvores. Sim. Não é que faz isso? Ao mesmo tempo que ela ajuda dessa forma, ela fazendo sombra, ela acaba matando as árvores que estão muito próximas, né? Uhum. Que necessitam do Faz sol. isso. Ela. Aí como eu tava falando pra ele, qual é aqui o grande questão? É realmente imensa, cara. Essa raiz aqui, então, olha só. Aí aqui foi o cenário do filme Tá Indo na Trilha. E quantos anos você acha que tem essa árvore? Ó, algumas pessoas falam que ela tem assim por volta de 200 anos ou mais até. Interessante que ela não é tão alta assim para ter uma raiz tão grande, né? Sim, sim. Tem algumas árvores, Talvez a raiz dela é maior do que ela. tem algumas árvores gigantes que elas primeiro elas crescem dessa forma, né? Mais robustas, e aí depois elas se desenvolvem para cima. Uhum. Talvez ela esteja fazendo isso, né? Talvez ela planeje crescer muito Isso, mais ainda, quem né? sabe. Tem um pássaro, ó, tá ouvindo? Que parece o latido de um cachorro. Um cachorro pincher. Mas, por exemplo, se você tiver saído em grupo, igual o nosso, né? Aí a pessoa fala assim, não, vou ficar mais um pouco. Alguns caçadores fazem isso, mas... Aqui é assim. Agora estamos voltando pro barco. E o sol saiu, voltou. Tá bem. Tava chovendo muito, cara. E agora na volta pro barco a gente vai tomar um banho de rio antes de pegar o barco. Mas é bom que a gente tira mas não é que seja aquele açaí branco tradicional tirado, não. É como se você estivesse usando uma abacatada. Esse tempinho que a gente fez a trilha e voltou, olha só como que a água subiu, cara. Incrível. Ele falou que às vezes chega a subir e descer o nível do rio 4 vezes no dia. Olha a diferença esse lugar aqui de ontem. Tá muito mais cheio, cara, olha só. Com o sol se pondo sobre o Amazonas, o barco segue de volta para Santana. E leva comigo a imagem daquela samaúma gigante, guardiã silenciosa da ilha de Santana. Mas sei que, por trás dela, a floresta ainda esconde muito mais. Alguns mistérios a gente encontra
outros o rio guarda para sempre.